Hebreus capítulo de número 11. Quero ler com você aqui do verso 8. Coloca para mim aqui na tela. E diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber, e deu à luz, e já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembravam daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar, de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Só até aí. Não sei porque eu tenho uma dificuldade de ler aqui, por causa da claridade. Não acontece isso com o senhor, não? Irmãos, nessa noite eu quero trazer uma reflexão breve sobre Abraão. E quando nós lemos aqui esse texto de Hebreus, nós percebemos que Abraão, e não é sobre esse texto que eu vou pregar sobre Gênesis capítulo 12. Mas quando nós lemos esse texto, eu não preciso de orar porque o pastor já me abençoou. Nós estamos vendo o nome de um homem que pela fé entrou na galeria dos heróis da fé. Um homem que foi referência, que foi resposta para a sua geração. E por conta do seu posicionamento, teve o seu nome lembrado, e depois de muitos anos ter morrido, ainda hoje, é conhecido como o pai da fé. Aqui nós estamos vendo a coroação, a confirmação da vida de Abraão, diante de todas as suas decisões certas, de todos os seus desafios, mas ele, assim como o apóstolo Paulo também no final da sua carreira, pode dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aqui nós estamos vendo um resumo muito pequeno daquilo que foi a vida de Abraão. Aqui a gente pode chamar um texto de, se nós formos usar hoje, que de Joyce. Ô Letícia, estão na cantina também? Hoje todo mundo está na cantina, hein? Mas os jovens vão dizer assim, essa mensagem é: quem vê os flashes, não vê os corre. Quem entende isso? Quem vê os flashes, não vê os corres. É mais ou menos assim. O dia que a pastora Thelma chega aqui no Congresso das Mulheres, toda bonita, com aquela roupa bem alinhada, e ela vê o congresso todo pronto, finalizado, tudo acontecendo, mas só quem sabe o preço que foi pago para estar tudo pronto é quem estava nos bastidores. É mais ou menos assim na minha vida e na sua vida. Quem vê você hoje sentado aqui do lado da sua família, não sabe o preço que você precisou de pagar para que você chegasse aqui e tivesse toda a sua casa servindo a Deus. Quem sabe talvez hoje você tenha uma boa casa, um bom carro, tenha uma vida estabilizada,
E as pessoas olham para você por quê? Porque sempre a grama do vizinho é mais verde. Ah não, a irmã ali agora ela vai virar produtora rural, ela é herdeira. Ah, mas também herdando é muito fácil. Se fosse eu também queria. Ou seja, nós temos a facilidade de enxergar a vitória do nosso irmão e não valorizar. E nossa vida sempre é mais difícil. As nossas conquistas, aos nossos olhos, sempre são mais duras. Mas só sabe o preço da vitória e da conquista quem pagou o preço por ela, sim ou não? Então agora aqui nós estamos vendo no livro de Hebreus, o escritor da carta de Hebreus validando a atitude de Abraão como o pai da fé. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a chamada de Abraão, e eu vou ler aqui no meu tablet que é melhor do que ler ali. Gênesis 12, 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, o seu sobrinho. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para ir na terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam ali os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Nessa noite eu quero meditar com você sobre o preço de uma promessa. Quando nós vemos um culto tão vivo como esse, se eu chegar e perguntar aqui, quem aqui acredita que tem uma promessa de Deus? Vou fazer uma pergunta e eu quero que você responda. Quem acredita que tem uma promessa de Deus? Olha para quem está do seu lado, você tem uma promessa? Fala assim, ó, a promessa é de graça, mas a conquista é paga. Nem a graça foi de graça. E quando nós vemos Deus, ele faz uma promessa, e a promessa de Deus sobre a vida de Abrão não era ainda Abraão. Ela é tão grandiosa que a Bíblia precisa de 3 versos para descrevê-la. E eu vou ler novamente. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, sai do conforto da sua casa e começa a andar, mas você ainda não sabe para onde você está indo. E eu far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Mais ou menos assim. Eu vou fazer algo grandioso na sua vida. Vou fazer você ter uma grande descendência. Mas abra aspas, mas você já é um senhor de 75 anos e ainda não tem filho. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas, olha só, todas as famílias da terra. Deus chama um louco. Alguém que não tinha nenhum tipo de amarras para segurá-lo no estado de segurança que se encontrava.
Eu acredito que Deus olhou para a terra naquele momento, e dentro de muitos homens, Ele falou assim: eu preciso de alguém que seja desprendido, arrojado, corajoso. Mas eu vou dificultar um pouquinho esse trabalho, para que toda a humanidade entenda que quando eu prometo, eu tenho facilidade em cumprir, independente de qualquer circunstância. Agora Deus olha para um senhor de idade de 75 anos, com uma senhora do seu lado, que provavelmente a Bíblia diga que era estéril, não gerava. Às vezes eu olho para minha esposa, uma jovem senhora de 39 anos, que já gerou 4 gestações, e eu queria mais um. Só que ela falou assim: eu já estou velha e você também. Você chega em casa e só quer ficar sentado no sofá, não aguenta nem brincar com os meninos mais. Como é que você quer mais menino? E eu com 38, imagina Abraão com 75. E agora Abraão sai de casa com a sua esposa, com os teus servos, com os seus bens, com o seu sobrinho, direcionado apenas por uma palavra de Deus, uma promessa que Deus fez a ele. E quando nós vamos ler a Bíblia, se nós não entendemos as entrelinhas, nós vamos entender que foi muito simples essa caminhada. Mas eu quero aqui chamar uma atenção para você nessa noite. Deus revela a promessa, mas muitas vezes Ele oculta o processo. Quando Deus Ele libera uma promessa, a promessa ela passa pelo teste do tempo, da perseverança, das nossas escolhas assertivas para que a promessa aconteça. E talvez quando Deus liberou essa promessa para Abraão e sua família, e eles saíram do seu lugar de segurança, que era o seu lar, o seio da sua casa, da sua família, talvez eles acreditavam que se instalariam logo em outro lugar em Canaã, e logo chegariam lá, e Sarai engravidaria mesmo sendo velha, e logo teriam filhos, e aquela promessa de Deus seria agora uma realidade. Mas não foi bem assim que aconteceu. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que se passaram 24 anos de peregrinação de Abrão por vários lugares, montando acampamento, desmontando acampamento, encontrando opositores, brigas, e o filho não vinha. E a promessa de ser uma grande nação ainda era só um sonho. E talvez chegou um momento que Sarai falou assim: vamos dar uma forcinha para Deus, porque Deus está com dificuldade de cumprir essa promessa. E agora Sarai fala assim: meu amor, meu marido, toma aqui Agar, minha escrava, minha serva, se deita com ela, e através do filho que você gerar na minha serva, Deus vai cumprir a promessa na nossa vida. E assim foi. E aquela mulher agora gera um filho chamado Ismael. Só que a Bíblia vai dizer que agora, quando a serva tem um filho e a patroa não tem, agora ela quer ser maior do que a sua senhora, e agora gera mais um problema para Abraão resolver. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, Deus não precisa da sua ajuda para resolver o seu problema, Ele precisa do seu posicionamento. E é mais ou menos assim. Muitas vezes nós nos encontramos debaixo de uma promessa de Deus, só que quando nós olhamos para a nossa situação atual, nós percebemos que é difícil Deus fazer alguma coisa, porque a nossa visão ela é limitada. E agora nós achamos que nós temos que nos comportar de forma A, de forma B, fazer alguma coisa para provocar alguma situação, para Deus realizar aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. E muitas vezes nós remamos e não chegamos aonde nós almejávamos. Nós achamos que Deus se esqueceu agora de realizar aquilo que Ele tem na minha vida, na sua vida.
E chega um momento que bate a frustração na nossa porta, bate o desânimo. E aquele que começou muito bem na fé, na carreira, servindo ao Senhor, agora se vê numa situação de dúvida. Será que Deus falou mesmo? Será que eu entendi errado? Será que não era a voz de Deus? E muitos estão assim às vezes dentro da casa de Deus, nos seus relacionamentos, nos seus negócios. Por quê? Porque agora bate uma crise existencial. Será que realmente eu vou ser alguém na vida? Será que eu vou viver realmente algo extraordinário que Deus prometeu para mim? Porque é muito legal quando nós ouvimos uma promessa, quando Deus planta um sonho no nosso coração, ou então quando Deus usa um profeta para liberar um decreto sobre a nossa vida. Mas a profecia, a palavra de Deus, às vezes ela vem como um alento, como uma direção, mas muitas vezes a profecia não fala que no meio do caminho nós vamos ter as dificuldades, e que às vezes o desemprego vai bater na porta, às vezes a enfermidade vai chegar. Mas tem um negócio: aquele que tem uma promessa entende que o caminho muitas vezes vai ser penoso, mas aquele que perseverar até o fim, tiver fé e for posicionado, vai viver a promessa de Deus. E eu vim aqui essa noite para dizer e declarar na sua vida: se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou que você chegaria, Deus vai fazer você chegar. Não importa o tempo que passe, não importa as dificuldades, Ele vai fazer. E hoje, quando nós olhamos até dentro da igreja, nós percebemos alguns que desistiram de viver uma vida extraordinária. Na verdade, desistiram de viver, estão somente existindo. Viver é diferente de existir. Quem vive, vive por um propósito. Os coaches da vida vão dizer que existem 2 dias que são os 2 dias mais importantes na sua vida. O primeiro dia é o dia que você nasceu. O segundo dia é o dia que você descobriu o porquê nasceu. Ou seja, o dia que você entendeu para que você nasceu. Qual é o seu propósito? O que você veio fazer no mundo? E muitas pessoas estão existindo, vivendo uma vida mediana, sendo levado pelas escolhas alheias, não as suas escolhas. E muitas vezes acorda, toma café, às vezes até vai para a academia, faz um exercício, trabalha, estuda, volta para casa, dorme. E no outro dia a mesma coisa. Às vezes 1, 2 vezes na semana tem um compromisso de vir à igreja ou até a célula, mas a sua vida ela é mecânica. É uma vida previsível. É uma vida acomodada. Por quê? Porque deixou de acreditar naquela promessa que Deus plantou no seu coração. Porque talvez o processo trouxe tantas dores, tantas lutas, tantas incertezas, tantas dúvidas, que o meio do caminho paralisou a sua vida. Deixou de ter fé, deixou de acreditar que Deus é poderoso para realizar aquilo que para você é impossível. E muitas vezes essas pessoas não estão lá no mundo, estão dentro da igreja. E nós temos tantas promessas. Nós temos promessa de expandir aqui para o lado direito. Nós temos promessa de ter 10% dessa cidade. Ou não? Nós temos promessa de ter um louvor relevante que alcançaria as nações. Eu já escutei isso. Alguém aqui já ouviu? Nós temos promessa de ser a resposta para essa geração, para esta cidade. Mas muitas vezes nós estamos sentados, acomodados, por quê?
Porque a dificuldade chegou, talvez a escassez chegou, e nós nos acomodamos. E entra culto, sai culto, e a gente entra e sai, e nada muda. Até o momento que Deus decide dar um sacudidão na gente assim, falar: ei, eu tenho uma promessa na sua vida. E esse é o mês de Abraão, que Deus ele vai sacudir essa igreja de uma forma sobrenatural. Deus vai fazer você sair da sua zona de conforto, porque aquele que fez a promessa está disposto a olhar para São Mateus e se encontrar um coração disponível, falar assim: ei, está chegando o dia, está chegando a hora das promessas saírem dos sonhos, saírem do papel e começar a se tornar realidade. Ei, Deus está procurando uma igreja posicionada, uma casa, uma família, uma mulher, um homem que esteja disposto a viver o melhor de Deus neste tempo. E eu quero aqui perguntar para você, se você está disposto agora, dá um salto do seu lugar, dá um glória a Deus, porque Deus trouxe você aqui para ativar a sua fé e escrever uma nova história na sua vida. Eu não sei se você está aqui e está entendendo, mas se você tiver, eu quero te dar a oportunidade agora de aplaudir o nome dEle, porque Ele está aqui nessa noite. Olha para quem está do seu lado e fala assim: essa noite é uma noite de ativação. Quando nós olhamos pessoas, e aqui de cima, eu estou num lugar privilegiado, porque eu posso olhar para o rosto de cada um de vocês e saber que Deus é tão grande que ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem um DNA igual de ninguém. Nem o pai tem o mesmo DNA do filho. Ele é parecido. Numa necessidade de um exame de DNA, a igualdade pode chegar a 99,9%, mas nunca 100%. Olha para sua mão. Suas digitais de cada dedo, e nenhum dedo é igual ao outro, e ninguém tem um dedo igual de ninguém, e ninguém tem a característica igual de ninguém. Por quê? Porque Deus fez você único, e cada um carrega uma promessa diferente, e a palavra de Deus para você é aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, não é o que Ele tem para você, porque o que Ele tem para você está guardado, preparado, está armazenado, e na hora que Ele entender que o seu coração está preparado, Ele vai trazer à tona, vai fazer acontecer, se você não desistir, se você não parar. E quando eu olho para Abraão, eu entendo que ele teve alguns tipos de atitudes. Ele na verdade teve um posicionamento assertivo, que o fizeram virar, se tornar Abraão e ser o pai da fé. Falar de promessa é algo muito amplo. Por quê? Porque eu posso falar aqui muita coisa, mas como hoje foi um culto um pouco mais rápido, eu quero trazer aqui algumas direções que Deus colocou no meu coração, para que você possa viver aquilo que Deus tem preparado para você. Na verdade, o preço da promessa precisa ser pago, e da mesma forma que você é único, é exclusivo, o seu papel também é exclusivo diante de Deus. É mais ou menos assim. Eu estou aqui com a minha esposa, e nós temos um propósito de vida juntos. Nós temos uma família que nós criamos essa família juntos, mas o meu papel dentro da família é um, o dela é outro. E só dá certo quando nós entendemos aquilo que Deus espera de nós. E a primeira coisa que eu entendi aqui de Abraão, quando Deus olhou para ele, fez para ele um convite, mas na verdade ele deu para ele uma sentença, uma direção: sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa dos seus pais, e você vai agora para um lugar que eu ainda vou te mostrar.
A primeira coisa que fez Abraão se tornar o pai da fé é ter um coração obediente à voz de Deus. A obediência nos leva a viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Viver a promessa de Deus parte de uma decisão de viver uma vida em obediência a Deus e a sua palavra. E Abraão, ele entendeu isso, e ele saiu da casa do seu pai, do seu conforto, da sua segurança. A obediência também fala de quê então? De ruptura, porque ele rompeu com o propósito, com o plano que ele tinha estabelecido para a vida dele até aquele momento. E mais ou menos assim ele pegou os blocos de sonhos, de projetos, rasgou e falou assim: ó, eu abro mão daquilo que eu quero para viver aquilo que Deus deseja. É a sua obediência que vai colocar você na rota da promessa. É o seu poder de aceitação que vai fazer você sentar em lugares privilegiados que Deus já tem preparado para você. Quando nós escutamos assim um plano de Deus, muitas vezes é coisa de doido. E assim como Abraão, ele tem uma história que a Bíblia narra, cada um de nós temos uma história. Vou te contar uma história. Um dia um homem de Deus pediu para Deus uma esposa. E esse homem de Deus passou por vários lugares. Deus me fez lembrar dessa história hoje de tarde, pregando a palavra, fazendo a obra de Deus. E num desses lugares ele conheceu uma moça bonita, talentosa, e ele foi embora. E depois de 2 anos, agora ele pega uma ficha de orelhão, e ele liga para essa mulher, para um outro orelhão, e fala assim: você pode chamar lá para mim a Thelma, filha de Maninha? Ah, posso. Tem alguém querendo falar com você lá no orelhão. Diz que é pastor Mário. É mais ou menos assim? E quando ela chega correndo cansada: oi, pastor, tudo bem? Aconteceu alguma coisa com o senhor? Aconteceu. Eu estava orando, e Deus me deu um sonho, uma visão, uma direção, uma promessa. E a palavra que Deus deu para mim é que Ele estava dando você para mim como herança. E eu te dou 15 dias para você orar, e Deus vai falar com você. Agora vai uma jovem bonita, com uma carreira, com uma vida toda pela frente lá em Arco Verde. E aí ela vai orar. E ela falou assim: eu acho que ela deve ter falado assim: esse homem é doido. Nem conheço ele direito, como é que eu vou casar com ele? E aí ela conta na história que ela foi em 2 ou 3 igrejas diferentes, onde ninguém sabia daquilo, e Deus usou o profeta para falar: é de Deus. Agora sai um casal lá do Nordeste de carro, indo para São Paulo. E aí Deus agora faz como fez com Abraão. Eles erram um caminho no trevo lá na Bahia, e deviam por outro caminho, e Deus fazem eles pararem aqui em São Mateus, numa cidade que eles nunca vieram, que não conhece ninguém. E agora Deus olha para eles e fala assim: ó, para nessa cidade, fica aí, porque aqui vocês vão fincar muitas estacas. Aqui tem um povo esperando por vocês. Se eles não tivessem ouvido a voz de Deus, nós não estaríamos aqui nessa noite. Mas a obediência de um casal alcançou a minha casa, alcançou a minha família. A obediência de um casal fez com que você fosse alcançado, fosse cuidado, e estivesse aqui nessa noite para entender que o poder da obediência é o poder de tirar você de uma rota de desgraça, de tristeza, e colocar você na rota da promessa de Deus. Quando nós decidimos ouvir a voz de Deus, nós estamos aptos a viver o melhor de Deus para a nossa vida. E o mais interessante de tudo isso, que a nossa obediência, a nossa decisão de fazer aquilo que Deus está direcionando, não alcança somente a nossa vida, mas alcança toda uma geração, alcança toda uma cidade,
alcança todo um estado, alcança toda uma nação. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida nessa noite. As promessas que Deus tem feito há muitos anos na vida dos nossos pastores, a promessa que Deus tem feito há muitos anos sobre a Igreja Batista Aliança, quem estiver ligado, está credenciado a receber as mesmas bênçãos. Eu não sei se você está entendendo, mas o céu está dizendo que se você estiver posicionado, as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Isaac e de Jacó, as bênçãos do pastor Mário e da pastora Thelma estão caindo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo que leva o seu nome. Deus é fiel para fazer acontecer, porque Ele é o dono de todas as coisas. Se eu estou aqui, é porque eu acreditei nessa promessa. E se você está aqui, é porque Deus tem algo também para fazer na sua casa. A obediência é uma decisão, e não é fácil. Um dia eu arranjei uma namorada, uma menina bonita, e eu cheguei todo feliz aqui na igreja e falei para a pastora: pastora, estou namorando uma moça bonita, traz para mim conhecer. Eu trouxe, e ela falou assim: meu filho, essa moça não é o que Deus tem para você. Eu estava apaixonadinho, irmãos. Eu prefiro te disciplinar. Porque na época era assim, agora não é mais não, né? Antigamente a gente começava a namorar sem falar para os pastores. E se não namorasse era disciplinado, né? Aí eu comecei a me relacionar com essa moça. E ela falou assim: eu prefiro te disciplinar. Mas 3 meses ou 6 vão passar, mas não vão prejudicar aquilo que Deus tem para a sua vida. E naquele dia eu decidi romper com aquela moça. Eu decidi obedecer a voz que Deus colocou como guia espiritual na minha vida. E o prêmio da obediência foi ter casado com a mulher mais linda dessa igreja. O prêmio da obediência é ter 3 lindos filhos, uma casa, uma família abençoada. Muitas vezes nós achamos que sabemos aquilo que é bom para a gente. E muitas vezes nós estamos dispostos a obedecer, até quando dá para concordar. Mas o desafio dessa geração é muitas vezes obedecer a palavra de Deus quando a gente não está concordando. Quando Deus exorta a gente e fala assim: ó, toma vergonha na cara, porque não foi para isso que eu chamei você. Porque Deus é amor, mas Deus também é correção. E muitas vezes a gente pensa que para Deus se revelar a gente, Ele vai descer do céu e vai... Não. Ele já desceu do céu, já entregou o Filho dele, e deixou agora o Espírito Santo, e deixou os nossos pastores, para nos confortarem, nos consolarem, nos edificarem, nos darem direção, destino. E para viver uma vida de promessa, tem que viver uma vida de obediência, uma vida de renúncia. Obedecer significa se submeter à vontade de alguém, estar sob o comando de alguém. E a pergunta que eu faço para você e para mim nessa noite é: quem tem comandado a sua vida? Quem está no controle é você? É o seu ego? Ou é o Espírito Santo de Deus? Pastor Mário hoje pregando pela manhã falou do irmão que estava no trânsito. Quem estava aqui de manhã? Do irmão que não deu um bom exemplo no trânsito.
Eu falei assim, eu acho que o pastor está andando atrás de mim assim, me vigiando quando eu estou no trânsito. Porque quarta-feira eu estava dirigindo, veio uma mulher, começou a buzinar atrás de mim. E aí ela foi abusada, eu estava do lado de um carro assim, um rapaz parou para pedir uma informação, e eu devagarinho assim, na Avenida João 23, comecei a falar com ele, e ela começou a buzinar. Aí eu de raiva comecei a andar devagar, do começo até o final da avenida. Agora ela está com pressa, ela agora vai chegar mais tarde. E aí quando chegou lá na frente do Robertinho, ela gritou assim, ei, lugar de namorar não é no trânsito não, é em casa. Eu falei assim, essa mulher agora está me chamando de boiola ainda. Eu falei assim, ó, tá com pressa, sai cedo de casa. E aí eu parei o carro, agora eu falei assim, ó, tenta passar por cima para ver se dá certo. E sabe o que aconteceu depois? Eu lembrei que eu era crente. Não, nem lembrei que eu era pastor. Só que eu era crente. Aí eu falei assim, Jesus, já pensou se essa mulher está lá num dia que eu estiver pregando? Tomara que ela não esteja. Mas você sabe o que eu fiz quando cheguei na igreja? Eu cheguei e falei assim, pastor, hoje eu não quero fazer nada, não quero dirigir, não quero falar nenhum A no microfone, porque eu fiz uma coisa que eu me arrependi. Ele olhou assim para mim e falou, com a cara, não falou nada, mas eu entendi tudo. Ou seja, quando nós estamos debaixo de uma autoridade, quando nós nos posicionamos diante daquilo que Deus tem para a gente, e escolhemos viver uma vida de obediência, Deus decide virar uma chave na nossa história, na nossa vida, na nossa casa, e tudo aquilo que talvez estava desarrumado, estava fora do lugar, através da disposição de fazer o que é certo, de ouvir a voz do céu direcionando. É o momento que Deus agora começa a arrancar aquilo que estava mal colocado, desarrumado. Deus agora começa a alinhar os nossos caminhos, guiar os nossos passos, direcionar as nossas escolhas. Quem vive guiado pelo Espírito Santo agora não toma decisões pelo impulso, mas muitas vezes é travado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque está debaixo de uma promessa, e só pode viver a promessa quem vive e passa pelo propósito, pelo processo. Só pode desfrutar daquilo que Deus tem preparado, aquele que entende o seu lugar, a sua posição, e não abre mão de fazer o que é certo. Eu entendi que Abraão, ele se posicionou diante de Deus, e a palavra de Deus para você que entrou aqui nessa noite é: passa o controle, passa a direção para aquele que é o dono da sua vida. Pare de ficar andando por caminhos que não é o que Deus tem preparado para você. Pare de ficar querendo dar um auxílio para Deus fazer algo na sua vida. Agora você entrega o volante na mão dele e descansa, porque ele vai fazer o melhor para você. Depois de obedecer, eu entendi, eu vou terminar, vou ser rápido, que Abraão dependeu de Deus. Depois da obediência, ele escolheu viver uma vida de dependência. E depender às vezes é mais difícil que obedecer. Porque quando Deus olha para Abraão e fala assim: ei, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, ele teve que escolher colocar o pé e esperar Deus colocar o chão. Depender é escrever uma carta numa linha, na verdade num papel sem linha. Depender muitas vezes é entregar o comando, confiar sem saber o que vai ser do outro dia, e acreditar que aquele que é o dono da nossa vida não erra, não falha e não perde nunca uma batalha. Mas depender é saber esperar o tempo certo. Depender é aceitar abrir mão da sua vontade para fazer a vontade daquele que te chamou. Depender é falar assim: ei, eu até quero, mas eu não vou fazer, porque o meu Deus não aceita. Depender é muitas vezes abrir mão de algo que aos seus olhos vai ser prazeroso, mas falar assim: não dá para mim, porque o que Deus tem para mim não é isso.
e o que Ele tem preparado para mim é muito maior do que esse tempo agora. E depender de Deus às vezes é uma tarefa radical, mas também é uma tarefa racional ao mesmo tempo. Por quê? Porque é radical, porque é um desafio. Quem é homem sabe que a hombridade do homem, ela é afirmada quando o homem pode chegar em casa e ser o provedor, ser o homem da casa, resolver as pendências e as situações. Mas só sabe quanto é difícil aquele homem que muitas vezes perde o emprego por um determinado tempo, e ele perde o poder de prover, de fazer do jeito dele. Mas aquele que serve a Deus, Deus cuida em todos os momentos, nos mínimos detalhes, e a provisão chega na casa daquele que precisa. Mas depender também é uma questão racional. Por quê? Porque quem serve a Deus e está posicionado é cuidado pelo Senhor. E foi isso que Deus fez na vida de Abraão. Em toda a sua trajetória, em toda a sua caminhada, Deus esteve à frente, direcionando todas as coisas. E a palavra de Deus para você nessa noite é: aprenda a obedecer, aprenda a depender de Deus, porque o seu futuro está sendo cuidado pelas mãos daquele que já viu o seu futuro antes de você nascer. Para Deus olhar para o seu futuro, Ele tem que olhar para trás, porque Ele sempre está à frente. E para finalizar, a promessa, muitas vezes ela traz consigo algumas impossibilidades. Quando Abraão olha para a sua natureza humana, a sua idade avançada, o seu cansaço, o seu vigor terminando, e Deus olha para ele e fala assim: eu vou fazer de você uma grande nação. Se você for ler em Gênesis 17, você vai perceber que ali agora Abraão chegou com 99 anos, sem que a promessa tivesse chegado. E Deus agora tem um particular com ele, muda o nome dele, e fala assim: você agora não vai ser mais Abrão, seu nome vai ser Abraão. E chama também Sarai, a sua esposa, e você não vai chamar mais Sarai, mas vai ser Sara. E eu vou fazer de vocês muitas nações, e através de vocês todas as nações da terra serão benditas. Eu acredito que eles olham um para o outro, se lembram de 24, 25 anos atrás, quando Deus fez essa promessa pela primeira vez, e talvez tenham pensado assim: mas se há quase 3 décadas atrás Deus fez, já era difícil, imagina agora. Eu acredito que o anjo do Senhor olhou para ele e falou assim: ó, Deus não está demorando, Deus está caprichando. E a Bíblia diz que agora Abraão com 100 anos, Sara também bem velhinha, e daqui a pouco Deus faz um mover, planta uma semente no útero, no ventre daquela mulher, daquela senhora, e depois de 1 ano nasce Isaac, o filho da promessa. Quando eu li essa passagem, eu entendi que a promessa, ela não acontece no prazo que nós esperamos, ou calculamos, ou achamos ser o melhor tempo. Olha para quem está do seu lado: acontece no tempo que Deus quiser. Segunda coisa que eu entendi: eles tentaram resolver o problema deles dando uma ajuda para Deus, e agora vem Ismael, filho da escrava. E eu entendi que Deus não precisa de uma ajudinha para transformar a minha vida, Ele só precisa do meu posicionamento. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, esse é o ano de você estar posicionado, porque se você se posicionar, Deus vai fazer. E eu entendo também, para encerrar, que o processo faz parte da promessa.
Eu acredito que esses quase 30 anos, entre a promessa e o cumprimento na vida desse casal, foi um período de alinhamento que Deus tinha para fazer na vida deles. E as impossibilidades só servem para glorificar o nome daquele que nos chamou, aquele que nos fez a promessa. Seria muito fácil Deus fazer Abraão e Sara gerarem um filho na sua juventude, mas Deus pegou um casal de velhos, desculpe a palavra, de anciãos, para mostrar para mim e para você, no ano de 2025, que não importa o que esteja acontecendo para que a promessa se cumpra na sua vida. Não importa quais são as dificuldades que você está enfrentando, não importa quais são as circunstâncias adversas que digam para você, não vai acontecer, mas Deus que está no céu, que trouxe você aqui nessa noite, para lembrar você que a sua promessa não perdeu o prazo de validade. Se você se levantar, decidir tomar posse e correr em direção a ela, Deus manda dizer que ela vai acontecer na sua vida, ela vai chegar na sua casa, o milagre vai correr na sala da sua casa.